Laia, la, laia, la. Amém. Que assim seja. De volta à nossa atividade, faremos uma nova música de harmonização com os artistas da casa, com a música Campos da Mente. Como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar. Como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz Nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Liberdade no ar. Liberdade no ar. Receberemos novamente neste palco o Dr. Sérgio Tizen, agora abordando o tema o exercício da mediunidade e sua saúde mental. Muito bem, queridos amigos, muito boa noite. Que bom que nós estamos juntos novamente nesta linda jornada aqui nesta cidade que nos acolhe a todos a respeito desse tema assim tão valioso, tão significativo, tão importante, que se chama mediunidade. Essa nossa apresentação, ela diz respeito, vamos dizer assim, a uma ideia que nós temos a respeito da realidade espiritual da Terra, do nosso mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, numa estatística publicada a questão de 10 anos atrás, revelou para nós que 60% da população na Terra tem algum transtorno mental.
E isto tem a ver com a ideia que nós mais ou menos tínhamos das dificuldades espirituais daqueles que vivemos na Terra, que é um mundo hospital, que é uma grande escola, mas que é também um amplo cenário de vida onde espíritos com grandes dificuldades são para cá devidamente trazidos. Então, quando nós olhamos para lá, o exercício da mediunidade e a saúde mental que nós vamos ver durante 3 horas, eu acredito, a ideia qual é? É algo no sentido, como que o centro espírita, como que a reunião mediúnica, ela pode lidar com as questões das doenças em geral dos pacientes do mundo, mas especialmente hoje nós vamos ver essa abordagem relacionada às doenças mentais. Vocês sabem muito bem que o acolhimento fraterno da Casa Espírita, uma vez aberto à comunidade, recebe como que pacientes, pessoas enfermas ou os seus familiares em busca de um tratamento, em busca de um socorro. E muitos diagnósticos hoje são feitos pelos trabalhadores do atendimento fraterno. Às vezes o diagnóstico já vem pronto daqueles que são os profissionais na área da saúde mental. E uma vez com o diagnóstico A, B ou C, eles são trazidos para receberem ajuda espiritual. O título dessa apresentação também podia ser esse: Loucura e Obsessão. E aqui uma ideia, que é uma ideia de uma experiência de décadas. Nenhum paciente com um diagnóstico de doença mental, ele é sozinho nessa realidade. Pode parecer que sim, mas quando você utiliza a reunião mediúnica para atender um determinado caso, e eu diria qualquer caso, todos os casos que nos chegam, nós nos deparamos com uma realidade espiritual em torno do paciente, que é uma realidade ligada a muitas questões, às vezes, de outras existências, muitas vezes também da existência atual, e que, de certa maneira, tem a ver com causas e agravantes dos sinais e sintomas da patologia mental. Então, a ideia da relação entre doença mental, loucura, em termos de questões espirituais, é uma correspondência, eu diria, absoluta. Nunca cuidamos de um paciente qualquer que não encontrássemos espíritos. E uma vez cuidando desses espíritos, nos moldes do que nós aprendemos, em termos de acolhimento espiritual, com toda a amorosidade, com toda a dedicação a esses espíritos, e às vezes contextos imensos de coletivos de espíritos, o que acontece? O paciente melhora. Sempre. Como nós vamos ver daqui a pouco. Por isso a ideia, loucura e obsessão. Eu poderia dizer, e vocês vão ver isso hoje, uma ideia de uma nova psiquiatria. Por quê? Nós tivemos, há mais ou menos um século atrás, a figura linda na história da psiquiatria e da medicina de Philippe Pinel, na França. E ele libertava os pacientes que eram acorrentados e tratados como coisas pela sociedade de então. E a medicina em geral e a psiquiatria em particular eram muito limitadas, muito mais do que ainda nós poderíamos pensar quanto aos dias atuais. Então ele teve um papel de humanização que era, na verdade, talvez um missionário, e fazendo como algo que seria um prenúncio do que nós poderíamos viver nos dias subsequentes. Numa ideia de que se ele libertou indivíduos presos fisicamente, com o advento da doutrina espírita e das atividades mediúnicas, nós temos visto uma libertação outra em termos espirituais, com resultados lindos.
Quando a gente coloca assim uma nova psiquiatria, é porque é uma psiquiatria com um novo paradigma. O paradigma da psiquiatria até alguns anos atrás era o paradigma igual à medicina como um todo, mecanicista, materialista, que só enxerga o cérebro como se a doença mental residisse aqui. E nós fomos progredindo no conhecimento espírita e a prática mediúnica vem nos ensinando alguma coisa significativa a respeito. E vejam como eu coloquei ali, poderia ser um outro título: Abordagem Espírita das Doenças Mentais. Por isso a nova psiquiatria, por isso a ideia de conjugar loucura com obsessão. Obsessão em termos espíritas, como muito bem no Livro dos Médiuns nos deixou tudo esclarecido, o insigne codificador da doutrina. Nós vimos um pouco disto ontem, a ideia de que há uma medicina de 5.000 anos de história, e essa medicina é uma medicina que fez o que pôde, vamos dizer, de acordo com as limitações que nós tínhamos e temos em grande parte até hoje. Mas a medicina vem se espiritualizando, de tal maneira que este mundo, nós também vimos ontem, é um mundo com milhares de doenças clínicas e mentais. E nós estamos ganhando como que ferramentas novas para lidarmos de uma maneira diferente. Senão, os doentes com depressão, o que eles recebem hoje? O tratamento da psiquiatria é a substância farmacológica antidepressiva para melhorar o nível dos neurotransmissores cerebrais, serotonina, dopamina, GABA e outros, para que haja uma recuperação da atividade sináptica neuronal do cérebro humano das pessoas com depressão. Mas vamos dizer que depois de 2 anos até de algum benefício, haja uma ideia de suspender a medicação. E aí o que acontece? Tudo volta. Porque nós estávamos fazendo uma medicina, que é uma medicina lidando com os efeitos e não com as causas. Mas isso está mudando, graças ao advento da doutrina espírita. Nós também ontem nos lembrávamos, os doentes dos 2 planos, a ideia de que tem doença de todo tipo do lado de cá, mas os desencarnados na erraticidade são os mesmos doentes que foram para lá a um prazo maior ou menor com os seus respectivos problemas. E não é porque se desvencilham dos seus organismos físicos que obtêm um benefício imediato. Muitas vezes viverão ainda décadas ou séculos de tribulações no mundo espiritual. Tudo dependendo do quê? Da história dos nossos espíritos, da história daqueles espíritos aos quais eu estou me referindo agora. Lembramos de hospitais no grande hospital. Qual é a ideia? Existem hospitais em grande número em todos os países e em quase todas as cidades do mundo do lado de cá. Mas do lado de lá também tem. E se a população do lado de lá é quase o dobro, em termos espirituais humanos, do que nós temos do lado de cá, o número de clínicas e de estruturas que procuram promover a saúde humana do outro lado da vida é ainda mais numeroso. Possamos dar para esses lugares o nome que nós entendermos que sejam os melhores. Por exemplo, postos de auxílio, postos de assistência mais próximos da crosta. Mas todas as, como que colônias nos moldes de umbral superior como o nosso lar, têm seus hospitais. E vale a pena nós nos lembrarmos de uma ideia que tem a ver conosco, que é a ideia de que há hospitais para espíritas. Mas nós não vamos enveredar por esse caminho. Mas lembra para nós a ideia de que mesmo lidando no âmbito da seara espírita cristã, muitas vezes não nos recuperamos de tudo e seremos amorosamente acolhidos em ambientes terapêuticos. Muitos deles como que guiados por espíritos conhecidos, lembrados nas reuniões e estudos espíritas e que estão lá do outro lado, atentos às nossas necessidades também. Lembramos de Nosso Lar e das colônias, lembramos de André Luiz. Para onde André Luiz foi depois que permaneceu alguns anos numa região umbralina inferior? Para o hospital de Nosso Lar.
para depois seguir para a Câmara de Retificação com Narcisa, onde ele conhece e ouve falar de Veneranda e as coisas começam a mudar para ele. A outra ideia é a mediunidade, que para nós é a ferramenta, eu diria, o tesouro instrumental de uma nova medicina. Seja a medicina para as doenças comuns do corpo físico, seja a medicina para as patologias, vamos dizer, da mente humana. Surge a medicina espírita, e é algo que vem como que acontecendo na realidade do movimento espírita e, de certa maneira, para a medicina de um modo geral. E de tal uma forma que hoje nós encontramos atividades que antes eram tipicamente dos centros espíritas, também em núcleos que procuram oferecer o melhor quanto à saúde humana. E isso haverá de progredir muito mais no futuro. Nós nos lembramos que, em termos de uma medicina espírita, em termos de medicina da alma à luz do espiritismo, nós temos um binômio. E o binômio qual é? Desobsessão. Reuniões mediúnicas para cuidar de casos individuais também. E a ideia da fluidoterapia, o passe terapêutico, utilizado não necessariamente no trabalho público doutrinário, após a palestra de instrução, mas a ideia de um passe para pessoas nitidamente enfermas, que vão, inclusive, deitar-se em macas onde estão sendo atendidas em diversos aspectos do movimento espírita, no Brasil e no mundo. Por quê? Porque quando nós lembramos essas coisas, nós estamos lembrando a relação do centro espírita com a Casa do Caminho de Pedro. O que nós tínhamos na Casa de Pedro? Acolhimento. Doentes de um modo geral, cegos, surdos mudos, lunáticos, pessoas que viviam como que isoladas nas ruas e eram acolhidas, os rancenianos da época, os chamados leprosos de então, todos eles vinham ter com os apóstolos e os discípulos na casa de Pedro. E tem histórias lindas que nós começamos a conhecer melhor a partir da publicação e a leitura, o estudo do livro Paulo e Estevão, por Francisco Cândido Xavier, autor espiritual Emmanuel, que é um livro astro também, de leitura, nós poderíamos dizer, obrigatória. Por isso que, diante da realidade da vida no nosso planeta, os centros espíritas estão recebendo um grande contingente de pessoas, de seres humanos encarnados, vivendo muitas dificuldades no campo da saúde, da questão clínica e da questão mental. Mas isso é coisa para nós desdobrarmos num outro momento. Então nós nos lembramos que doença mental tem definição, é algo relacionado à mente humana e que envolve questões de pensamento, sentimentos e comportamento do indivíduo. Então aí vem a questão da psiquiatria e aí vem também a contribuição da doutrina espírita. A gente lembra que há sintomas que são sintomas mentais que são transitórios, mas existem aspectos que são permanentes e que geram muito sofrimento por um grande intervalo de tempo. E essas pessoas são atendidas em clínicas, ambulatórios, em ambientes de saúde da família e da comunidade, para que tenham o atendimento médico específico. Mas os resultados são pobres. E os doentes e as famílias percebem isso. E para espíritas e não espíritas, as casas espíritas estão abertas para receberem as pessoas envolvidas com essas questões. Lembrando que doença mental é algo extremamente sério e que pode alterar completamente, em casos moderados ou mais graves, a realidade da vida do indivíduo e, por conseguinte, da família como um todo. Se uma família tem um doente deprimido com ideias suicidas, a família inteira adoece. E assim é o caso com um indivíduo, um paciente alcoolista crônico grave, como também a família que acolhe uma criança cujo diagnóstico está dentro do espectro autista. A família adoece junto. Por isso, pelo número de casos, pela gravidade de muitos deles, há uma busca dos atendimentos na casa espírita,
para que possa haver um alívio da dor humana envolvida com essas questões. Muito bem. A ideia, como nós colocamos ali, infelicidade para si, para o indivíduo, para a família e para a sociedade de um modo geral. Sem nos determos hoje numa relação que é uma relação bionívoca entre depressão e suicídio. A maior epidemia de doença mental da humanidade até hoje é a epidemia de depressão em todos os países do mundo. Aonde eu vá visitando para palestras ou seminários no campo da seara espírita, você como médico percebe, depressão é problema de saúde pública daquele país e de todos os países. E a relação com o suicídio é uma relação muito conhecida, de tal maneira que 2/3 das pessoas que cometeram suicídio eram antes deprimidos. Então, o reconhecimento da depressão num caso individual, a abordagem devida médica e espírita pode evitar, pode ser talvez o mais importante elemento de prevenção de uma outra epidemia dramática no mundo, que é o suicídio, de um modo geral, afetando crianças, jovens, adultos e mesmo pessoas maduras na terceira idade, eu diria. Então, é um problema muito grave, vocês vão ver algumas questões aí. Então, há uma ideia de sinônimos em psiquiatria. Então, doenças mentais, transtornos, distúrbios, psicopatias, doenças emocionais. E a gente lembra também que não poupa ninguém. Por que não poupa ninguém? Porque somos todos espíritos. E doença mental é doença do espírito, não é do cérebro. O cérebro pode se modificar, mas a essência da doença mental, seja qual for o diagnóstico, é do espírito imortal que está vivendo a determinada reencarnação. Sem precisarmos lembrar novamente que no mundo espiritual, em determinadas zonas daquela realidade, existem doentes mentais em todo o cenário da vida espiritual da nossa humanidade nos dias do presente. Portanto, o que nós trabalharmos em relação a tudo isto nos dias atuais é algo que beneficiará a realidade de hoje e a realidade futura. Existem várias classificações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem hipotiroidismo, uma mulher de 45 anos, com um hipotiroidismo importante, a deficiência de hormônio tiroidiano afeta o cérebro. Então, é um problema biológico tireoidiano que gera depressão, que é uma doença mental. Se isso é reconhecido, a reposição hormonal, a depressão vai embora. Então, esse contexto ainda tem um fundo espiritual, mas muito menos importante quando a depressão não é causada por uma causa orgânica como está ali. Mas existem várias delas, e algumas são muito mais graves do que as outras. Posso contar um segredo? Existe o diagnóstico dos transtornos de ansiedade. Vocês sabem qual é o país do mundo com o maior número de casos? Não sei se eu comentei ontem. Qual é a ideia? É o Brasil. São milhões de casos. Eles são comuns em toda parte, mas no Brasil ele é como que aquele onde a doença é mais prevalente. De tal maneira que nós temos doenças antigas no campo da doença mental e doenças como que novas. As crianças dentro do transtorno do espectro autista, a primeira descrição foi há 70 anos atrás. 70 anos depois, os nossos colegas da área, e alguns deles trabalham comigo no Rio de Janeiro, no Centro Espírita, não se tem ideia de onde vem isto. Você estuda o cérebro das crianças, encontra pequenas alterações dos tecidos cerebrais em certas regiões. Mas isso não justifica. Para nossos colegas da psiquiatria convencional, justifica. Mas a ideia qual é? As alterações cerebrais são consequência daquilo que existe na realidade da alma imortal e do perispírito deste mesmo que é aquele que é a alma, a essência da vida. Mas isso nós vamos ver depois. Nós poderíamos ver definições de 2 grandes grupos das doenças mentais, neurose e psicose. As neuroses são mais comuns
E as psicoses são mais graves, porque elas alteram muito mais a realidade do indivíduo, da família e da sociedade. Outra ideia é a ideia que nós temos quando olhamos esse gráfico. Existe uma revista médica na Inglaterra, que é a melhor da Europa, The Lancet, e ela publica, lá em 2013, um panorama de doença mental no mundo. Vejam que coisa curiosa, a depressão é uma montanha em termos de número de casos e em termos de faixas etárias. A depressão pode começar na infância, pode ter a realidade de pacientes como que deprimidos já na altura dos 70, 80 anos de idade. Mas o grande contingente é, vamos dizer, na metade, em média, da existência humana. Na faixa dos 30, 40, 50 anos de idade. Quando nós olhamos, por exemplo, o problema das doenças ou diagnósticos na infância, nós vamos encontrar que as coisas começam até mais cedo, ganham vulto na adolescência e depois começam a cair. Então, este é um panorama como que geral e que mostra para nós a gravidade do problema. Por quê? Todas as faixas etárias atingidas e um número de casos que é um número bastante expressivo. E o mais expressivo de todos tem a ver com a depressão. Querem ver isto? Vejam só. Abordagem espírita das doenças mentais. Aqui é um gráfico sobre o transtorno do espectro autista. E a ideia de que há mais ou menos 15 anos atrás, numa estatística daquela época, nós tínhamos uma criança com autismo para cada 10.000 crianças nascidas vivas e normais. Quando esse slide foi feito, Organização Mundial de Saúde, o número já era 1 caso para 68. E agora já é 1 para 54. Ou seja, o que aquele gráfico, que é uma curva exponencial, mostra para nós? Que com o passar das décadas, o que nós estamos vendo é um número muito expressivo de casos, que vem aumentando e nós não sabemos aonde que nós vamos chegar em relação a tudo isto. Isso é desafio para a medicina, para a psiquiatria e, eu diria, para as atividades espíritas, no movimento espírita. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos reuniões de fluidoterapia espírita para adultos e começam a surgir casos de crianças. E essas crianças vêm na casa espírita para receberem o tratamento da fluidoterapia. E o que vem acontecendo? O número é tão grande de crianças que estão chegando que nós abrimos recentemente uma outra reunião que nós chamamos de fluidoterapia infantil, só para as crianças, por questão de demanda e por questão de estratégia terapêutica também, para que o ambiente seja um ambiente acolhedor para crianças, para não misturá-las com os adultos. Mas isso a gente também pode ver com mais pormenor outro dia. Mas esta é uma ideia para nós. E aí nós nos lembramos, como estaremos daqui a 20 anos? De onde vem isto, se as questões são espirituais? É do nosso mundo? Claro. Diz respeito a todos nós? Claro. A humanidade avançou, as mães e pais progrediram espiritualmente e hoje eu encontro mães e pais de crianças dentro do espectro que são verdadeiros anjos, que lidam de uma maneira extremamente benéfica para as suas crianças dentro do espectro. De tal maneira que era como se nós tivéssemos uma ideia, olha, preparem-se, porque novos tempos e novos desafios estarão chegando. E o Espiritismo precisava vir antes, para que nós nos preparássemos para entendermos bem esses mecanismos da evolução da humanidade, sobre um prisma de espiritualidade, e ao mesmo tempo nós pudéssemos como que estar aparelhados para beneficiar os nossos pacientes, eu diria. Muito bem, vocês conhecem esse moço? Esse é um moço que foi citado ontem, Pera Eulália, foi citado novamente hoje. Essa é uma pintura que retrata Felipe Pinel e a ideia de doentes em condições precárias, acorrentados,
e uma ideia que ele trouxe de uma libertação física desses doentes. E muitos deles depois tiveram uma evolução muito satisfatória. Mas hoje nós estamos procurando uma libertação espiritual nos moldes deste pioneiro que foi para a questão física, Felipe Pinel. Meus amigos, eu achei válido estudar alguns casos com vocês. Casos todos eles ligados a um trabalho de uma equipe, na verdade de várias equipes. Há uma equipe central, como que no Rio de Janeiro, no nosso pequeno grupo espírita, mas nós nos reunimos com grupos mediúnicos em diversas cidades, longe do Rio de Janeiro, buscando cuidar de casos que sejam casos dessas cidades e desses países. Aliás, com o mesmo benefício que a gente foi encontrando na nossa cidade, onde nós moramos e onde nós temos o grupo mais antigo em relação a isso. Então eu peço licença para dividir com vocês casos reais, para que vocês sintam talvez um pouco melhor aquele que seria não apenas uma questão de entendimento, mas é uma questão do que se pode fazer. Então não se preocupem, tudo que vocês vão ver no primeiro momento já não é no segundo do mesmo modo. Lucas. Esse é um amiguinho agora nosso. Ele se chama Lucas. Esse caso chegou por encaminhamento de um colega psiquiatra. O WhatsApp favoreceu como que a triangulação das mensagens. E esse caso chegou no Centro Espírita. E com muita frequência, porque são casos de diversas cidades, mundo afora, o que acontece? Eu peço o vídeo para os pais, para que eu veja a realidade. Uma coisa são os pais descrevendo, uma coisa é uma rotulagem de um colega especialista, outra coisa é nós olharmos isto. E isso também nos dá uma ideia da gravidade, para que também a gente use critérios justos, para que nós possamos colocar casos mais graves na frente de casos menos graves, como se faz em medicina. Muito bem, como nós usamos de terminologia numa ideia de uma reunião mediúnica em que nós levamos casos específicos. E a espiritualidade, há muitos anos, nos vem incentivando. Meu pai, Francisco Thyssen, é um deles. E trabalha conosco desde que desencarnou em agosto de 1990. E além dele, claro, outros espíritos. A ideia qual é? A ideia de, em vez de abrirmos uma reunião com vários nomes num caderno, numa folha de papel, para serem beneficiados, casos os mais variados, nós utilizamos numa dinâmica um pouquinho diferente. Abrimos o caso. Então, quando a reunião mediúnica vai cuidar do caso do Lucas, os médiuns da equipe, são médiuns bastante experientes e treinados há décadas, tudo que eles se deparam, e os espíritos que nós vamos cuidar, estão todos, absolutamente todos, ligados ao caso em questão. Senão eu não tenho controle. E eu preciso, como médico, ter controle. O que já se fez para o caso do Lucas? E aí tudo isso é anotado. Tudo isso vai fazer parte de uma estatística. Pois bem, muitas vezes, quanto mais grave é o caso, mais era de se esperar. A questão espiritual é mais densa. E muitas vezes nós nos deparamos com questões de guerras, com questões de uma extensão de sofrimento que nós não víamos antes. E a ideia qual é? Muitos dos pacientes de hoje foram aqueles que tiveram uma participação muito grande, muito ativa, em questões de conflitos armados de todos os tempos e outras questões que fazem parte da história da humanidade. Eu não dizia antes, nós temos 5.000 anos de medicina, nós temos 5.000 anos de história escrita da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz, sem guerra, e continuamos tendo.
De tal maneira que tudo que nós vivemos nesses séculos todos mais recentes, tudo isso estava aguardando possibilidades de providências benéficas para questões individuais e coletivas. Por que eu digo coletivas? Porque quando a gente cuida de um paciente, é uma folhinha na copa de uma árvore, mas a equipe sabe que além de lidar com a questão individual, você trabalha um conjunto maior, galhos cada vez mais grossos da estrutura da árvore, porque há uma hierarquia no mundo espiritual inferior. E essa hierarquia tem a ver com outros casos de doentes que estão aí espalhados pelo mundo. Então, a partir de um caso, quando nós entramos de uma maneira apropriada nesses contextos coletivos do mundo espiritual, nós estamos beneficiando um sem número de casos. Vocês entendem a dinâmica? Muito bem. Aí o que acontece? Uma reunião de atendimento realmente durou 1 hora, só o atendimento para ele, porque é preciso, tudo aquilo que os médiuns com vidência percebem, é porque a espiritualidade superior levanta esse véu para que nós encarnados saibamos o que está por trás de cada caso e tratemos de cuidar do que eles mostram. Não somos nós que buscamos, nós fazemos um primeiro movimento e a espiritualidade reciprocamente avança com isto. E aí o que acontece? A ideia qual é? Vocês imaginem a consequência de uma guerra de grandes proporções. Vocês imaginam alguém que era piloto de caça americano e que cumpria ordens das Forças Armadas no campo da aeronáutica americana. Só que quando ele apertava o botão e despejava as bombas, seja no Camboja ou no Vietnã, ele o fazia com ódio do exército oposto. E aí isso tudo vai criando vínculos espirituais invisíveis, mas quando as coisas são refeitas no mundo espiritual, reavaliadas, encaminhadas, tudo isso se torna aparente quando nós desencarnamos. E tudo isso é passível de tratamento. Vocês conseguiriam imaginar uma reunião mediúnica em que se atende um determinado caso por mais ou menos 40 minutos ou 1 hora, em que você identifica 300 vítimas num cenário de destruição num campo de arroz do Vietnã? Como é que você vai cuidar de todos? Você vai fazer fila e vai usar as reuniões mediúnicas durante meses para ir cuidando sucessivamente? Nós não precisamos agir assim, porque nós temos que utilizar bem o nosso tempo. Então existem técnicas, isso vem um pouco da física, isso tem a ver com o efeito de campo, isso vem a ver com algo que nós espíritas conhecíamos menos, algo que nós aprendemos com vultos de estudiosos da mediunidade e espíritas, que é a ideoplastia. Ideoplastia é uma ferramenta inestimável para contextos coletivos. Talvez hoje a gente não possa esmiuçar isto, talvez num outro encontro um pouquinho mais adiante. Mas a ideia é que em vez de atendermos 1 ou 2 ou 3 espíritos chamados de obsessores, muitas vezes vítimas daquele que é o doente de hoje, nós podemos aumentar a extensão do benefício e o resultado é o melhor possível. Nós vemos a melhora do perispírito atingido pelas explosões de todo aquele grupo. Aqueles que se demoravam rastejando por chãos, vamos dizer, de uma espiritualidade inferior, vão se aprumando, vão modificando o seu estado espiritual na erraticidade. E a partir de uma determinada condição, são levados como que encaminhados, resgatados, endereçados para regiões do mundo espiritual, para hospitais e postos de auxílio que nos dão cobertura para que esse trabalho seja exitoso. Então, é como se a reunião, além do diálogo fraterno e esclarecedor, além da prece, da oração, da imposição de mãos, nós tenhamos outras possibilidades. E quando nós abrangemos, vamos dizer, o cenário todo, o resultado é um resultado. Então, quando a gente olha, esse é um caso grave. Ninguém conseguiu cuidar disso.
Pode diminuir o som um pouquinho, por favor? Ou seja, ele foi muito bem visto. Diversos colegas da psiquiatria ofereceram o melhor do conhecimento em termos dos remédios que se poderia usar. E quando ele chegou assim para o atendimento pelo grupo, ele em casa. O atendimento, claro, ele é feito à distância. Nós precisamos dos dados da criança, dos dados do caso, se é um adulto também. Muito bem, uma reunião, 2 semanas depois, ele está já completamente diferente, no colo da avó, vamos dizer assim, com 80% das suas manifestações como que desaparecidas. E aí eu peço, melhorou mesmo? Então me mande algo que sugira isso. E aqui é a mãe, e aqui ele, amoroso ao lado da mãe. Este atendimento teve alguns detalhes pormenores, mas se eu for contar hoje, nós não vamos mostrar outros casos que também são como que ilustrativos de nós utilizarmos a equipe mediúnica nesse ambiente que é uma fronteira da atividade espírita com as questões médicas, os grandes desafios que nós temos. E ele, quando esteve conosco, desdobrado e como que agindo psicofonicamente numa médium, ele já demonstrava todo o seu arrependimento e uma ideia de que ele tinha consciência do que havia feito. E a partir deste encontro, ele encarnado em casa e a sua alma desdobrada e conversando comigo através de uma médium da equipe. Algo que, aliás, tem sido bastante comum ao longo dos últimos 15 anos, pelo menos. De tal maneira que ele, desdobrado, ele recebe o passe, estando como que em manifestação junto daquela médium. A fluidoterapia é visando diminuir a inflamação cerebral que todas as crianças nesse estado apresentam. E aí isso é uma questão médica, mas só para ficar um pouco melhor definido. Salvador, Bahia. Através de alguma palestra que ela assistiu no YouTube, ela conseguiu o contato e pediu ajuda para o guia, o Guilherme. Quando vocês olham, isso não é manha. Isso não é porque ele foi, vamos dizer, abusado. Isso não é porque ele não foi alimentado e cuidado devidamente. Pais amorosos. E depois de um certo esgotamento das possibilidades pela psiquiatria, o caso chega. E aí eu peço, mãe, me mande um vídeo para eu ter uma ideia. Esse é o primeiro vídeo do Gui. Muito comum uma espécie de autoflagelação. Vocês pensam que isso é uma crise? Não é. Isso é algo que se mantém ao longo de dias e, dependendo da síndrome, durante a noite também, quando a melatonina falta. Muito bem, o que acontece? Nós abrimos o caso do Guilherme numa determinada reunião mediúnica. Contexto que veio, guerra. Muitas vítimas, muitos espíritos cobrando uma espécie de dívida kármica, de muita expressão. E a ideia qual é? Cuidar dessas vítimas todas, e em caráter coletivo, mas individualmente, cuidando de alguns que a espiritualidade encaminha e vão se manifestar pelos médiuns A, B ou C durante a reunião que está atendendo o determinado caso. Aqui também houve alguns detalhes, nós tivemos que abrir um segundo momento, uma segunda reunião, e aí atendemos novamente. Guardem uma ideia, bulbo de cebola. Já contei isso para vocês? A ideia qual é? Numa reunião mediúnica, para um caso, nós podemos cuidar de uma camada. Às vezes, na mesma reunião, de uma segunda, mas cebola é cebola. Em que sentido? São muitas camadas, porque já vivemos muitas reencarnações e nelas, muitas vezes, nós nos comprometemos em diversas questões que ficaram pendentes, não resolvidas até os dias atuais.
E aí nós entramos numa segunda camada que tinha a ver com uma outra questão de conflito e os resultados ainda, às vezes o conflito se deu há 200 anos atrás e vítimas continuam como que rastejando pelo chão em função de não terem conseguido um determinado auxílio para uma grande mudança e um devido resgate. Enfim. Pode aumentar o som? Depois do segundo atendimento, é o primeiro vídeo que a mãe manda. Eu acho que tem som. Gui, dá um tchau pra mamãe. Gui, dá um tchau pra mamãe. O primeiro sorriso vá. Em meses. Agora, dá um tchau. A única mudança que houve foi mudança porque entrou a reunião para cuidar. Do ponto de vista da psiquiatria, o caso continuava medicado como estava medicado até então. O único fator novo foi a reunião. Muito bem. Tô gravando para lhe desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o Dr. Sérgio, Gui, dá? Aê! O sorriso da mãe nos dá uma ideia, olha não dá? Lá. Independente Tchau, do que nós beijo, pudéssemos Dr. comentar, algo novo aconteceu. E isso tem a ver com a abordagem espírita de determinadas doenças mentais. Muito bem, vamos ver um outro caso ilustrativo? Posso contar? Desculpe que esteja em inglês, porque esse slide ficou de uma participação numa outra reunião, mas me escreve uma mãe, e ela é brasileira, foi para a Itália, mora em Roma, casada com um italiano. E eles têm, o casal, 3 filhos. E o filho mesmo doente é o Rafa, como ela chama. E o que acontece? Ela viu em algum lugar, conseguiu de novo o contato e chegou. E ela me escreve pelo WhatsApp. Olha o uso do WhatsApp em meio às questões da medicina e da atividade espírita. E ela então escreve de lá e ela diz: muitos tratamentos diferentes sem sucesso. Dificuldades entre pai e mãe e a ideia de uma tendência ao divórcio do pai com a mãe. Pois bem, ela escreveu, um irmão e uma irmã também com pequenos aspectos de transtorno mental muito leves, nada parecido com o caso do Rafa. Muito bem, a mãe conseguiu nos encontrar, vamos assim, pedir por causa de uma palestra online. E aí ela escreve num determinado momento: eu tenho experimentado ideias ou pensamentos suicidas. Por favor, ajude. E ela escreve depois: hoje o meu pensamento é ou ele ou eu. Olha a gravidade disso. Vocês entendem o que está por trás de uma frase assim? Isso é uma prioridade. Quando alguém que é a mãe se refere ao falar das suas condições dessa forma, nós deixamos outros casos para depois. Muito bem, abrimos o caso, como nós costumamos dizer, e ela mandou sucessivamente pequenos vídeos. Pode passar. Eu acho que aqui só veio a imagem na hora de passar pelo pendrive. Não, tá aqui. Deixa comigo. Não vai andar à escola? Aqui é a criança, que é o Rafa, falando, dialogando com o papai, que é italiano, está falando em italiano. Aqui parece que é um choro simples de uma criança, vamos dizer, com alguma dificuldade mais simples. É o Rafa. Esse é o pai. Per meritarsi il gelato, bisogna essere bravi. Allora, tu stai qui seduto, se stai
sei in silenzio, fai il bravo, ti comporti bene. Fazendo um passeio de carro com a família na Itália. Enfim, de certa maneira, é algo delicado e é um padrão completamente diferente do que nós entendemos como a normalidade em termos de atitudes, posturas do dia a dia de uma criança da idade dele. Muito bem, e aí o que acontece? Reunião mediúnica. Atendemos especificamente o caso do Rafa, como a mãe o chama, que é Rafaele. Muito bem, havia um determinado contexto muito penoso, envolvendo um grande conjunto de espíritos, de novo. Todo esse conjunto foi devidamente cuidado. Nós nunca terminamos o atendimento de um caso específico sem concluirmos o resgate, o tratamento, vamos dizer, aquilo que leva para que todo aquele conjunto seja devidamente assistido. Por quê? Porque o que a espiritualidade mostra é o que nós temos que cuidar naquela determinada reunião. E aguardarmos os dias, as semanas, às vezes os meses, pelos resultados. Lembra do bulbo da cebola? Se necessário, reabrimos num outro momento para cuidarmos de uma outra questão. E aí ela me escreve, vou dizer para vocês, dias depois, hoje nós estamos celebrando 2 semanas sem crise nenhuma. Gratidão, doutor Sérgio. Aí mais uns 2 dias ela escreve, ou mais, nós agora passamos mais 4 semanas sem nenhuma crise pelo Rafa, daquelas que vocês viram. E aí eu tinha uma viagem programada para a Itália, no ano agora, esse ano. E aí era um encontro em Padova, que é Pádua, na Itália. E aí eu ia fazer uma apresentação para colegas médicos e para espíritas de diversas cidades italianas, mas centralizado em Padova. E aí a mãe soube que eu iria, e ela disse, doutor Sérgio, eu posso ir? Eu falei, claro, você mais do que ninguém tem a ver com tudo isso. E a outra ideia é de que eu sabia que eu incluiria este caso, que é um caso ilustrativo também. E aí o que acontece? Eu digo, mãe, grave então, se ele melhorou tanto, um vídeo dele bem, para eu fazer o antes e o depois, como estou fazendo agora, em relação aos casos. E aí ela me manda este vídeo. Rafa, un parco molto bello. Dimmi un po'. Di a mamma, com'è questo parco? Percebem a diferença? Guarda a mamma qui. Ti piace? Manda un bacio. Mandando beijo. Aí vem a irmãzinha, é uma gravação pelo celular mesmo, uma coisa artesanal, apenas para termos uma ideia. E aí fomos e a encontramos no evento. Antes, ela me manda isto. É ela. Como que comemorando a alegria de ver o filho bem. E eu vou dizer para vocês, nunca mais ele apresentou nada daquilo. E ele era aquele que tinha visitado diversos colegas da psiquiatria italiana em cidades diferentes e sem nenhum resultado prático. Medicado, mas sem melhora clínica. E aí nós nos encontramos no evento, não é parecido aqui e aqui? Então essa é a mãe. E somos amigos, assim, porque, é claro, se gera uma questão de afinidade, de gratidão e tudo mais, a ideia de que, volta e meia, nós estaremos juntos de novo. E aí ela me manda esse. Olha o sorriso. E manda-lhe um bajeto, não? O beijo foi para mim. Sério? Ela pediu para ele, já que ela estava gravando, que mandasse o vídeo. Se não me engano, esse é o último. Esse é um caso muito grave. Quando a gente olha para a figura, para a fotografia, a gente nem imagina.
Eu estava saindo de uma palestra pública num centro espírita na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e quando eu estou saindo ao término, vem um senhor e diz: olha, diante do que eu vi você apresentando, eu queria que você soubesse que há um caso muito grave, filho de uma amiga minha. Eu posso dar o seu contato para ela? E aí eu tirei o cartão onde tem o e-mail. Pode, claro, peça para que ela faça contato. E eu não soube de nada sobre a criança naquele momento. Conversamos um pouquinho e eu de novo pedi: me envie um vídeo, mãe, para que eu tenha uma ideia. E ela enviou o vídeo e enviou um determinado e-mail. Então, é o caso de um outro Lucas, 4 anos, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços. Pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação iminente. Eu nunca tinha visto isso. De um, sim, mas do pai e da mãe nunca tinha visto. Aliás, é o único caso que eu conheço até hoje. Mas estão todos bem, calma. A ideia qual é? Ataques de raiva, ausência de sono. Que? Tem que ficar calmo. Deu para ter uma ideia? O vídeo vai um pouquinho além, mas a agitação, esse é um caso de grande desespero, dias e noites. Me disseram que deveria ser mais um caso dentro do transtorno do espectro autista com muita gravidade. Mas quando eu soube que ele não dormia à noite, eu lembrei de uma síndrome que é genética, não é hereditária. E essa síndrome, ela gera a não formação de melatonina pelo cérebro. E quem não tem melatonina não dorme. Vocês já imaginaram cuidar de uma criança, seu filho com 4 anos, dias e noites nesse estado? Vocês entendem agora as ideias dos pais? Lembrando de desistirem da vida? Isso tem a ver com isto. Muito bem, e aí ela coloca no e-mail: as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito, em virtude de seus ataques quase que diários, acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje, ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar, mas temo pelo futuro. Vocês imaginam ele, vamos dizer, com uma condição de 15, 18 anos de idade, se nada fosse feito, com o corpo já de um adolescente. Muito bem, atendemos. E aí o que veio? Primeiro, a síndrome foi esclarecida. É a tal doença genética chamada síndrome de Smith-Magenis, cromossomo 17, alterações do sistema nervoso e várias questões, incluindo a falta de melatonina. Olha a raridade. Um caso para cada 25 mil crianças. Onde foi parar? Lá. Para ser beneficiado. Diagnóstico difícil. Na desobsessão, primeira reunião, recente chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança. E aí entra o recurso. Como lidar com aquele grande contingente de vítimas? Campos magnéticos preenchidos de amor e luz, resgate de todos, monitorizado o atendimento pelos médiuns com vidência, checagem e rechecagem de todo o encaminhamento, melhora das condições físicas e psíquicas dos espíritos ligados ao caso, antigas vítimas dele, encaminhamento para o hospital e desligamento fluídico do paciente. Benefício para as vítimas, acarretando benefício para ele. Muito bem, melhora imediata de alguns sintomas, atenuação muito grande das crises, e meu pai, numa ocasião,
ele percebia que nós queríamos atender mais, ajudar mais, e aí ele vem, por uma médium que o conhece muito bem, dizendo: filho, não queira curá-lo agora, não será possível. Do tipo, você quer, nós sabemos, nós também quereríamos, mas diante da realidade desse espírito, que na encarnação anterior procedeu daquela forma, nós podemos imaginar o que havia antes, em encarnações muito mais antigas. Então era uma questão de nós fazermos o que era devido e eventualmente no futuro, como já fizemos, irmos atendendo. Hoje ele também é um dos pacientes da fluidoterapia infantil, como o Lucas também é. Quem é do Rio de Janeiro está lá. Quem não é, está se beneficiando da fluidoterapia espírita nas suas cidades de origem. Eu acho que eu não vou contar esse caso para abreviar. O que vocês acham? Posso contar? Devo? Samuel? Está ouvindo, né? Reparem, eu estava em Genebra, na Suíça, terminando uma palestra no Centro Espírita Allan Kardec, o primeiro centro espírita da Suíça dirigido por uma brasileira, criado e dirigido pela Dona Terezinha. Terminou a palestra, ela veio, ela é bem baixinha, tocou no meu antebraço: olha, Sérgio, tem um caso para você. Eu falei: então tá, qual é o caso? Ela contou e eu disse assim: olha, amanhã eu ainda estou na cidade, depois eu vou para outro lugar. Peça aos pais e a menina para virem conversar conosco no dia seguinte. E eles vieram. Era uma moça de uma região que é uma aldeia perto de Genebra, La Roche-sur-Ferron, e ela começou a ver espíritos encapuçados, vestidos de preto, com capas. E eles tinham um olhar ameaçador quanto a ela, e ela ficava apavorada diante do que ela via, tanto quando sonhava durante o sono físico, como quando ela estava, vamos dizer, em vigília. Ela estava despontando da sua mediunidade e via espíritos que tinham alguma coisa a ver com ela. Pois bem, conversamos sobre tudo aquilo, e a ideia qual foi? Ela havia começado o tratamento com substâncias antipsicóticas, porque o psiquiatra de Genebra não é espírita, nem ouviu falar, e aí ele achou que eram alucinações visuais. Alucinação visual, o diagnóstico é esquizofrenia. Foi o diagnóstico dela. E a família foi conversar, então, com a dirigente espírita e acabou acarretando aquele nosso encontro. Conversamos e dizemos aos pais: olha, isso não é esquizofrenia. Isso aí é a sua filha que veio como médium, vai se envolver na questão da mediunidade e muitas vezes o despontar, o afloramento da mediunidade vem com alguma perturbação. E a ideia qual é? Nós vamos fazer o seguinte, conversamos entre todos, nós vamos fazer a fluidoterapia para a sua filha aqui na casa da Dona Terezinha. E aí nós criamos todo o ambiente, porque a minha intenção qual era? Vocês conhecem a ideia dos centros de força, dos vórtices, que muitas vezes são chamados de chakras, não é verdade? André Luiz chama de centros de força. É algo que Allan Kardec não se dedicou, porque o trabalho dele era outro, era um trabalho de base. E aí, numa vez com o ambiente, com a oração, a leitura de Emmanuel, a música de fundo, a prece, nós nos ligamos ao caso dela e fomos fechar, bem assim, os centros de força relacionados à mediunidade. Porque eu ainda demoraria a voltar para o Rio, onde nós atenderíamos a questão espiritual daqueles vultos ameaçadores. Eu tinha que prosseguir no que estava combinado. Então, o que eu fiz? Nós fizemos algo que tem a ver com os centros de força, que tem velocidade angular. Você tem o que fazer fluidicamente, para que não haja mais sintonia vibratória. Eu não estava fazendo isso como objetivo para a vida como um todo, era apenas algo transitório, para dar tempo que nós chegássemos e fizéssemos a outra parte. Pois bem, ela tinha uma angústia muito grande e nós abrimos. Fizemos antes o diálogo e orientação sobre mediunidade, sobre visões, naturalidade dos fenômenos, mundo espiritual, e enfatizamos, porque ali era possível, a ideia de um bom prognóstico com o devido tratamento.
e fizemos a fluidoterapia lá mesmo, em casa de pessoa amiga, dirigente espírita com fechamento dos chakras superiores relacionados à mediunidade. Leia-se, coronário e frontal. Pois bem, tratamento do contexto espiritual ficou para a nossa volta. E o primeiro caso que nós atendemos quando estive de volta a Rio de Janeiro foi exatamente o caso dela. Eu até achei que aqueles espíritos iam dar um trabalho a mais, mas não foi. Na verdade, olha a curiosidade, a espiritualidade amiga providencia a vinda de um como que líder daquele grupo de 4 ou 5. E quando eu vou conversar com ele, ele estava muito indignado, como é muito comum, e ele dizia, ela nos abandonou. Só que ele não dizia ela, dizia ele. Ela hoje era uma moça, mas na encarnação em que esteve junto com aquele grupo, ela era ele, um homem. E ele era o líder deles. Ela aceita um projeto reencarnatório, se afasta e eles não entendem aquilo e começam a buscar aquele espírito. Demoram a encontrar porque ela tinha mudado de gênero. Ela ficou como que escondida, vamos dizer assim. Enfim, até que a encontraram e continuaram buscando que ela até morresse para voltar a ser o líder, vamos dizer, muito eficiente, que ele era líder deles no tal passado. Isso tudo foi conversado, não havia um número maior de vítimas, foi algo mesmo de diálogo fraterno e amoroso. Enfim, o que acontece? Fizemos o que tínhamos que fazer. A questão da mediunidade na fluidoterapia em Genebra e depois o complemento próprio no Rio de Janeiro. E eu acho que eu recebo um e-mail. Eu recebo alguns e-mails, mas e-mail em francês são incomuns. E aí eu me dei conta, porque ela ficou uns 20 dias sem fazer contato. E aí ela escreve o seguinte: Depuis notre rencontre, ça va mieux. Depois do nosso encontro, eu vou melhor. Je vous remercie pour tout. Eu vos agradeço por tudo. Bem adolescente, tchau. A bientôt. Au revoir, à tout à l'heure. Tchau. E aí o mais interessante, o PS... Je me rappelle avoir vu la porte se fermer lors de notre rencontre. Olha a sensibilidade dela. Eu me lembro da porta se fechar depois do nosso encontro. Que porta? Ela usa a palavra porta, mas era a questão da ligação dela com o mundo espiritual. Lembram da fluidoterapia e da ideia dos centros de força superiores relacionados à mediunidade? Enfim, ela nunca mais teve nenhum distúrbio relacionado à sua sensibilidade, à sua mediunidade, porque era previsível dentro de uma programação reencarnatória, voltou e ela é uma das mais importantes médiuns daquele centro espírita, em Genebra, e é uma das evangelizadoras da casa. Nunca mais nada daquilo se manifestou. Era como que uma perturbação muito comum quando a mediunidade em muitos adolescentes, na verdade, mais elas adolescentes, aflora. Então, a princípio curada, jovem adolescente no desabrochar da mediunidade, com alguma perturbação, o que é comum. Para a psiquiatria, doença mental, esquizofrenia. Abordagem espírita, tratar a causa e aguardar os resultados. Vejam isso, gente. Mais 18 casos. Estou brincando. Esse é um caso de uma garotinha, como vocês veem, pequenininha, que não se mexia. Ela foi levada em São Paulo aos neurologistas pediátricos, foram fazendo diversos exames, era uma doença rara, chamada Síndrome de Prader-Willi. Vocês estão vendo aqui, ela não está necessariamente dormindo, porque dormindo ou acordada, ela ficava completamente sem ação. Vocês imaginem o envolvimento dos pais recebendo um recém-nascido que não se mexe? Muito bem, atendimento, o caso veio de São Paulo, foi devidamente atendido nos mesmos moldes, com o mesmo tipo de dinâmica, encontramos o que tínhamos que encontrar, tudo que foi mostrado pela espiritualidade foi devidamente encaminhado, eu diria até resolvido a curto prazo, pelo menos.
E aí o que acontece? 2 mesinhos. Quando eu digo do que somos capazes, é a ideia da abordagem espírita. Aqui, a criança completamente sem ação, fazendo fisioterapia para despertar alguma possibilidade de movimento, como um dos aspectos terapêuticos propostos pela medicina daqueles que examinaram a Lívia. Vocês percebem que ela não tem tônus muscular? Ela não se ergue, não ergue o pescoço, não ergue os braços. E os médicos de São Paulo disseram, olha mãe, 6 meses de vida. E aí começaram as providências e uma ideia de uma triangulação até chegar a alguma possibilidade alentadora. E o caso chegou. Pois bem, o que tinha que ser tratado foi tratado. Olha ela com 8 meses. Ela tinha que ser segura. Ela retoma a atividade. Ela tinha aprisionado diversas pessoas em determinado conflito. É como se eles estivessem congelados no mundo espiritual. E tudo isso repercutia nela. Quando esse contexto visto e desfeito foi então devidamente abordado, ela começa a melhorar. Vocês veem o jeitinho dela, 6 meses depois? E para nós concluirmos veio... Os colegas que falaram em 6 meses, eles até hoje não entendem. Eles querem publicar o caso, porque é um prader vive que nunca ninguém viu. Vamos adiante? Não, esse caso eu não vou contar. Obrigado, gente. O mérito é de Allan Kardec. O mérito é do Espiritismo como Consolador prometido. O mérito é das equipes espirituais, porque nós ajudamos em pequenos detalhes. Mas quem realiza o trabalho é a equipe desencarnada, que tem toda a ideia de um grande panorama e se liga à equipe encarnada por causa do fluido vital. E, claro, alguns procedimentos que nós podemos utilizar para favorecer esses contextos. Mas nós vamos ver uns outros detalhes e vamos voltar à palavra mérito. Mas esse é um caso muito pesado, eu vou adiante. Muito bem, só para nós nos lembrarmos de um livro febiano, publicado pela primeira vez em 1993. Ele é Santana também, não é? De tal maneira, talvez um primo distante. Não sei se você conheceu o Hernani. Meu pai era presidente da FEB e ele publicou outros livros pela mediunidade de Hernani Trindade Santana. O mais importante deles chama-se Universo e Vida. O prefácio é de meu pai, que é um prefácio lindo, não é porque é dele, mas que demonstra a luta que ele teve para que o livro saísse. E aí depois vem Amar e Servir. Eu vi no Grupo Ismael, o grupo mediúnico da FEB, na sede histórica, na Avenida Passos, número 30, que eu frequentei durante uma década, a ideia Hernani na minha frente, cada reunião mediúnica era um capítulo de livros sucessivos, e um dos livros era Amar e Servir. Nessa altura, meu pai já havia desencarnado, e Hernani pede que eu faça então o prefácio. E fiz, baseado nas experiências do Grupo Ismael. E a ideia qual é? Áureo espírito é Pascal. E ele, nessa obra, quando ele vai trabalhar um determinado capítulo, uma determinada mensagem, ele diz: muitos, porém, desses irmãos rebelados e infelizes, referindo-se aos dragões das zonas abissais e suas falanges, resistem aos apelos celestes, pois são os mesmos que armaram as cruzadas, instituíram os tribunais da Inquisição, libertizaram modas e costumes, ampliaram o comércio internacional de entorpecentes. E além de Áureo vem Emmanuel, essa é a capa do livro na última edição. E aí ainda Pascal, e é necessário que esse joio se torne a descoberta,
para que os anjos ceifadores livrem dele esse sofrido planeta e para que venha e se firme em seu lugar a nova Jerusalém da nova era. E aí Emmanuel vem e nos diz no livro Pão Nosso, o tratamento de obsessões não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora, constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começado nas luminosas mãos de Jesus. Isso é para nós. Posso contar? Mais meia dúzia de 24 slides e nós terminamos. Uma vez eu fui à Colômbia para o Congresso Espírita Nacional Colombiano e me encontro com um médico psiquiatra acolhido na mesma casa da dirigente espírita e nós nos conhecemos e conversamos muito. E ele tinha um paciente chamado Christian, e era um paciente gravíssimo de doença mental. Ele era um pai, muito mais do que um psiquiatra, para esta criança e, de certo modo, para a mãe, que era separada do pai. Essa criança viveu tormentos na vida física, na encarnação como Christian. E o nosso irmão Sabino cuidando dele da melhor maneira. Quando eu contei alguma coisa no congresso relacionada com casos assim, ele disse: Sérgio, você devia mostrar essas experiências a outros fóruns. E aí, no meio disso tudo, eu disse: olha, o caso do Christian é um caso muito grave. Por que você não vem? Ele é de Buenos Aires. Por que você não vem ao Rio de Janeiro e você participa da reunião, como médico, como espírita, a reunião para cuidar do caso do Christian? E ele veio. E ele ficou encantado com o Rio de Janeiro e, de certo modo, com o que ele viu na reunião mediúnica, que ele não conhecia. E aí, o caso do Christian, que era doente dele, melhora. E aí é que ele diz: olha, Sérgio, eu vou ver aqui, porque eu preciso que você leve isso a fóruns diferentes do próprio movimento espírita. E aí ele olhou, o primeiro congresso seguinte era no Panamá, mas o deadline já não dava para nós irmos ao Panamá. E aí olhamos o outro, o seguinte era em Beijing, China. E a ideia qual foi? Isso tem 10 anos. A minha esposa estava grávida da Luísa. E aí o dilema, vou ou não vou? Data de parto marcada. E eu falei: Vivi, eu acho que se é para ser essa semente divulgada, a espiritualidade vai esperar que eu chegue. E a Luísa não vai nascer sem eu voltar. Olha o dilema. Enfim, Rio, São Paulo, Nova York, Narita, Narita, Beijing, para fazer o encontro mundial de psicoterapia, que era aquele onde nós podíamos apresentar e o grupo científico aceitou. Fomos lá, e isto aqui é uma espécie lá em outubro de 2008, em Beijing, China, e nós fomos e interagimos com diversos colegas. Como era a época da crise, vocês lembram de uma crise econômica em 2008? Que afetou muito os Estados Unidos, a compra de imóveis e de casas e tudo mais, o número foi um pouco menor. 1.800 pessoas estiveram lá confraternizando em torno de propostas da doença mental. E aí nós fomos levando Allan Kardec Spirit Society, abordagem espiritual das doenças mentais, em Beijing, em 2008. Mais adiante, nós fomos a Munique, em março de 2014, olha o título do trabalho: a influência dos desencarnados na doença mental e a respectiva abordagem. E fomos falando de centros espíritas, fomos falando da interferência dos espíritos na mente humana, a ideia de vários diagnósticos que poderiam ser auxiliados por essa abordagem, a pesquisa com 54 pacientes com as mais diversas doenças mentais. E fomos lá interagir com os colegas. Aí chegou a vez, no mesmo ano, em setembro, era até a época do meu aniversário, em 2014. Agora sim, o mais importante fórum de doença mental no planeta. E aí eu enviei e eles aceitaram. Isso foi em Madrid, no setembro de 2014, há 5 anos atrás, mais ou menos. Congresso Mundial de Psiquiatria.
E a ideia qual é? A influência dos desencarnados. O autor era eu, foi aceito para apresentação oral. Aqui a sala onde nós fizemos a apresentação, aqui a ideia de que isso está nos anais do Congresso, o resumo da pesquisa. E ficando nos anais, fica para sempre. Quem quiser estudar isso no futuro, tem lá como que um resumo da pesquisa. Tipicamente, exclusivamente do Centro Espírita, e graças a uma atividade mediúnica. Aqui o certificado de participação, em 2014. E aí, o que acontece? No ano passado, novo Congresso Mundial de Psiquiatria na Cidade do México. Fizemos a mesma coisa e eu recebo um e-mail. Obrigado pelo seu interesse no Congresso Mundial, o novo 18º, na Cidade do México. Isso mostra o quê? Uma psiquiatria aberta a novas perspectivas de abordagem da doença mental. E a ideia, o certificado de participação na Cidade do México. Olha que bonitinho. Que mês é esse? Nós não estamos em 21 de julho? Olha ali na cidade de Lisboa, 21, daqui a um mês, exatamente, o 19º Congresso Mundial de Psiquiatria. E o que eu fiz? Reuni um número maior de casos e propus, e eles aceitaram. E aí eu recebo, caro colega, Portugal, Comitê Científico, temos o prazer de informar que o seu abstract foi aceito dentro do programa científico do Congresso. Qual é a ideia? Influência dos desencarnados, porque é uma semente que precisa germinar. E é uma semente tipicamente espírita. E aí o que acontece? Aqui, posso contar? Acho que é o último slide. Eu não sei para onde eu estava indo, mas eu me lembro que eu estava fazendo as malas. Acho que era para uma região dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, onde havia um encontro espírita muito lindo, que eu às vezes participo numa cidade ou noutra, em qualquer lugar e nos Estados Unidos também. E aí eu estava fazendo as malas, eu olho o celular e no e-mail eu recebo a ideia de que temos o prazer, olha que coisa, em dezembro agora. E onde? Pela primeira vez em Jerusalém. Isso parece algo simbólico, como se nós estivéssemos levando uma semente que, claro, tem a ver com colegas do mundo inteiro que vão lá, mas a possibilidade de dividir essa experiência, de trabalhar esse tema, e especialmente o que é mundo espiritual, o que é mediunidade, como lidar com esse entrelaçamento entre os dois planos da vida a favor dos doentes na seara da patologia mental. Temos o prazer, pela Comissão Internacional Científica e pelos comitês todos, aceitando os dois. Dessa vez eu enviei 2. Eu separei os casos das crianças autistas para um estudo específico dentro do espectro autista. Tipicamente na mesma abordagem, reunião mediúnica e fluidoterapia. E um outro para as outras doenças mentais de um modo geral. Agora eu saber como que eu vou chegar lá. Porque, de certa maneira, eles aceitam, mas eles não ajudam. Você que tem que movimentar os recursos. Já vou terminar. Muito bem. Aí nós iríamos enveredar por um outro caminho lindo também, Kardec e as doenças mentais com Erasto. Nós iríamos lembrar da Loucura sob Novo Prisma, que é um livro lindo em que Dr. Bezerra vai abrir esta avenida de conhecimento espírita para que nós entendêssemos a relação entre a doença mental e a obsessão, incluindo o caso de um de seus filhos. De tal maneira que foi publicado antes do início da Segunda Guerra Mundial. A Loucura sob Novo Prisma, de novo o livro Febiano. Vocês já notaram, eu sempre me reporto aos livros do departamento editorial da FEB. Outra ideia, Dr. Inácio, um pioneiro nessa questão, isso envolve Maria Modesto Cravo e envolve uma história muito bonita com Eurípides Barçanufo também, mas vamos deixar
para um outro momento, Sanatório Espírita de Uberaba, onde o Dr. Inácio trabalhava. Outra homenagem, uma lembrança de dois desconhecidos, ele psiquiatra austríaco, a esposa médium. E aí ele voltava para casa, tendo atendido casos, Carl Wickland, e ele atendia medicamente, profissionalmente no hospital. Chegava em casa, conversava com a esposa. A esposa, uma médium muito sensível, vinham os espíritos relacionados aos casos dele. E os doentes melhoravam. Então esse é um casal pioneiro, na verdade da Suécia, ligados a uma obra monumental que vem pelo estudo de um livro chamado 30 anos entre os mortos. Que mortos? Os espíritos relacionados aos doentes mentais que ele tratava. E eu tenho uma cópia desse livro. Não vou entrar por esse caminho, mas a ideia de que existem muitas outras coisas para que a gente pudesse ver um pouquinho mais adiante. Mas ficamos, vamos dizer, com essa introdução a um tema, e eu vou dizer para vocês, isto vai nos ocupar por muito tempo, porque isso é uma semente do Espiritismo a favor das dificuldades que nós temos no nosso mundo. Que Jesus nos abençoe, que vocês possam estar muito felizes, tanto quanto eu estou, por ter podido estar com vocês nestes dias, que eu diria, de muito aprendizado, tendo a oportunidade de escutar como que apresentações extraordinárias para o nosso proveito, para o nosso estudo, para o nosso avanço no sentido do conhecimento doutrinário. Muito obrigado a todos vocês e muito especialmente a todos que fazem parte desta instituição maravilhosa que todos nós aprendemos a amar, que é o Caridade e Fé de Parnaíba. Muito obrigado. Excelente trabalho realizado, Sérgio. Nossa gratidão. Como gesto simbólico da nossa gratidão aos 3 palestrantes de hoje e ontem, convidamos ao palco a coordenadora-geral da jornada, Erenice Silva, a presidente do Caridade e Fé, Zilda Aguiar, e o vice-presidente da casa, Samuel Aguiar, para a entrega de singela lembrança a Jacobson, Sérgio e Eulália, respectivamente. Senhoras e senhores, a 5ª jornada mediúnica vem aí. Todos os médios são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades, mas são poucos os que não se deixam levar pelo amor próprio. Que se convençam, portanto, os médios de que podem prestar grandes serviços na esfera modesta e obscura em que se acham, ajudando a converter os incrédulos ou dando consolações aos aflitos.
lembrem destas palavras. Quem quiser se elevar, será rebaixado, e quem se rebaixar, será elevado. O Espírito de verdade. Quinta Jornada Mediúnica, Mediunidade, Caminhos e Possibilidades, de 16 a 19 de julho de 2020. Com André Siqueira, Jorge Goldinho, Geraldo Campetti e Francisco Ferraz. Inscrições abertas. Realização Centro Espírita Caridade e Fé. Realizaremos agora o sorteio da livraria. José de Ribamar Souza da Silva. Poderia quebrar o protocolo e dizer da felicidade de ter participado dessa jornada. Dizer da experiência que se adquire ao conviver com pessoas maravilhosas, como todos esses palestrantes que estiveram aqui. E dizer também que eu fui sorteado porque eu mentalizei positivamente. A quarta jornada mediúnica foi transmitida ao vivo por nossos canais de comunicação, Web Rádio Ismael, e pelas páginas do Facebook do Caridade e Fé e da Web Rádio Ismael e no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Para a prece de encerramento desta noite, convidamos o confrade Antônio Cacau. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, entre os homens de boa vontade. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aqui convivermos em Teu nome. Por esta jornada que esclarece, que ilumina, que une e abençoa. Obrigada aos benfeitores amigos que nos reuniram para que, juntos, aprendermos com os amigos que aqui tiveram, orando, jejuando, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Te agradecemos, Pai amado. Te pedimos que nos fortaleça, para que a coragem da fé seja o nosso passo na nossa caminhada evolutiva. Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, abençoa-nos em mais esta oportunidade que ocorreu. A todos aqueles que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, neste intercâmbio espiritual, através dos conhecimentos que recebemos. Abençoa toda esta comunidade, a toda esta região,
a todo o estado do Piauí, estendendo a todos aqueles que necessitam e rogam o teu amor infinito. Muito obrigado por tudo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Desfrutemos ainda da nossa lanchonete, da nossa livraria. Retornemos aos nossos lares ao som da música Ele, de Alexandre Paredes. Vamos cantar então. Ele é o Pai de todos nós, uns chamam de Deus, de Criador, outros o chamam de amor. Mas Ele é um só. Está onde? É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome, uma voz que é da natureza, nas aves que cantam pelo, na pedra que, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém, não importa. É fácil o quê? sentir seu amor no coração. Bem bonito agora. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz que emana nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, a voz da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino no som da vida, da vida.
vida. Essa foi a 4ª Jornada Mediúnica de 2019. Nos encontramos na 5ª Jornada Mediúnica em 2020. Oi?